falar de mercado da bola, o Flamengo quer que o Jorginho assine um termo para garantir a contratação após o fim do contrato com o Arsenal. Tá? Internamente, o Flamengo está otimista que conseguirá um acordo. É a notícia do GE, confirmando aquela informação da Raíza Simplício no placar aberto anteontem. Eles primeiro querem definir os valores, ver se ele aceita mesmo os valores, colocar tudo no papel. A reunião aconteceu ontem no intermediário com o jogador. Essa reunião aconteceu e aí o Flamengo está tentando fazer com que ele assine um compromisso para depois do contrato, né, que seria um pré-contrato, para depois do contrato dele com o Arsenal acabar. A questão é que ele tem que cumprir até o final, e se ele for até o final do contrato com o Arsenal, ele não joga o Mundial. Então ele vai precisar negociar com o Arsenal também. Tá? Então o GE confirmando aí, olha só, a informação do GE é que a última oferta do Flamengo foi de 10 milhões de euros livres de impostos. Tá? O Jorginho tinha pedido 12 milhões de euros, os valores referentes aí a 3 anos de contrato. Mas o Flamengo e ele já teriam chegado no meio termo. A Raíza disse que ainda assim ele não aceitou assinar ainda, tá? Mas que tempo de contrato ele e o Flamengo já se entenderam e valores, o Flamengo e ele estão numa proximidade de acordo aí. Eu acho que vai sair, cara. Eu acho que essa novela vai ter um final feliz, O Flamengo deseja aí que ele assine esse termo aí, garantindo a contratação após o fim do vínculo. O problema é o fim do vínculo, né? Que acaba depois do início do Mundial. O Mundial começa em junho e o vínculo dele vai até depois disso, tá? Olha só, a gente teve aí jogadores do Vasco se posicionando, mostrando que estão aí extremamente otimistas numa virada, mas eu vou falar aqui sobre a arbitragem. Wagner Nascimento Magalhães será o árbitro da partida aí entre Flamengo e Vasco neste sábado no Maracanã. O VAR será comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, tá? Então, essas são as informações. E lá no lado do Vasco, eles estão extremamente otimistas. Eu não vejo como uma soberba, mas eles estão muito otimistas. Olha, são cerca de 27 mil ingressos vendidos. Tinham 20 mil que a gente trouxe ontem cedo e a gente, ontem à noite, viu que subiu rapidamente e, claro, isso aí, as duas torcidas, mas a gente tem informação que a maioria desses 27 mil ingressos que até ontem à noite estavam vendidos eram de torcedores do Flamengo, a maioria. Tá? A expectativa é de um público de cerca de 50 mil pessoas nessa semifinal. A gente, então, óbvio, né, recebe aí muitas informações aí diariamente com relação à questão de público e nos passaram que a maioria desses torcedores são do Flamengo. Olha, a gente teve aí atacantes do Vasco se empolgando e revelando tática ousada para superar o Flamengo no Maracanã. Estou falando do otimismo, olha só, o Ryan falou o seguinte após a vitória de 3-0 sobre o Nova Iguaçu: a gente pode entrar mais ofensivo para no começo do jogo no sábado tentar fazer um gol, depois tentar fazer o segundo e sair de lá vitorioso. Eles estão, cara, acreditando nessa virada. Também não acho nada de errado, eles têm que acreditar, mas revelam que estão aí buscando vir muito ofensivos, tá? O Vasco querendo vir muito ofensivo contra o Flamengo para buscar um gol no começo da partida, e é o tipo de jogo que o Flamengo do Felipe Luiz gosta também. Se eles vierem para cima, o Flamengo pode conseguir aí um bom resultado. O Flamengo sabe muito bem a contra-atacar, especialidade do Flamengo. Se os caras jogarem aberto vindo para cima, é especialidade do Flamengo. Eu vou continuar trazendo as notícias do Mengão enquanto você acompanha as nossas imagens, cara, em alta definição do treino do Mengão, imagens sensacionais que a gente fez com câmera profissional. Enquanto a gente vai trazendo aí, vocês vão ver imagens do Cebolinha, do Vinha, tem imagens do Flamengo também, do Flamengo. E o Campeonato Carioca, hein? A Ferge anunciou a possibilidade de aumentar as vagas do campeonato do ano que vem, de 2026, e deixou os torcedores revoltados. Cara, é um absurdo. Eles querem aumentar de 12 para 14 clubes. Com a mudança, 3 equipes da Série A2 teriam acesso à elite
aumentando a competitividade do torneio. Cara, mas isso é um absurdo. Torcedores revoltados aqui. O Urubu Clube mandou, que beleza, hein? Já tá uma M com 12, imagina com mais 2 times. Ano que vem, um dos clubes grandes tem que começar a abandonar o Carioca. Né? Os clubes grandes, no caso, o campeonato não paga nada aos clubes. É verdade, não tem premiação. O Rodrigo Mourão mandou aí. Rai Souza, 99, tinha que diminuir para 10 e fazer 2 grupos de 5. Os 2 primeiros de cada grupo vão para a semifinal e depois faz uma final. Cara, reduziria muito, seria sensacional. Todo mundo, desde que tenha premiação e não pagam nada ao campeão, a galera realmente... E as datas? Como é que vai ter data para 14 times? Realmente, gente, eu concordo com vocês. É um absurdo. Vocês estão vendo aí o Cebolinha, né, que catou ali as bolas para treinar, ele que está se recuperando, já visando aí o seu retorno, pelo menos para a final, se o Flamengo chegar. Tem que chegar, né? Tem que chegar na final. Os vascaínos estão lá, estão otimistas, os caras estão otimistas. E aí, quem você acha que leva essa semifinal? Dá um palpite aí que eu vou ler aí no chat, aí no comentário também, para dar uma olhada. E o Cebolinha, se o Flamengo passar, deve jogar a final. Estou empolgado aí com esse retorno do Cebolinha e com o retorno também do Vinha. Vocês vão ver imagens aí. Retorno também dos jogadores que estavam aí sem poder jogar, que estavam em recuperação. O Juninho, o Alexandre, Ayrton Lucas, todo mundo aí retornando. Então vamos lá. Eu tenho aqui umas informações importantes. Olha só. Números comprovam. Matheus Gonçalves é o melhor driblador do Flamengo. Do Flamengo, hein? É o melhor driblador do Flamengo. Olha, ele tem aí 8,02 em média por jogo a cada 90 minutos, né? Loucura. Cebolinha, por exemplo, 6,87. Michael, 3,82. Dribles certos, o Matheus Gonçalves também lidera com 4,75. E dribles no último terço, 4,42. Cara, que loucura. Monstruoso, Matheus Gonçalves. Cara, ainda acho que esse garoto vai ser aí um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Se o Flamengo tiver calma, vai ganhar muito. Cara, não vou nem falar em dinheiro, lucro desportivo, né? Porque o que a gente pode conseguir com o Matheus, fora que já tem o Cebolinha, que vocês estão vendo na imagem aí, Luiz Araújo, tudo jogador aí, né, que eu já falei ontem, selecionável. Olha, e o Dorival, hein, que elogiou o Wesley, o jogador que foi aí convocado, ele falou assim, desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, vamos ver a reação, sentir a condição que ele está e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo no Flamengo. E o Flamengo voltou a ter 4 jogadores convocados para um jogo oficial da seleção depois de 36 anos. Gente, é inacreditável, 36 anos. É muito tempo atrás. A última vez foi na Copa América de 1989. Eu tinha 11 anos, estou com 46. O Lazzaroni era o treinador. Então o Flamengo teve 4 jogadores convocados, Léo Ortiz, Danilo, Wesley, Gerson. E, cara, há 36 anos esse feito não acontecia. Isso para a seleção brasileira. Se a gente ainda contar os jogadores aí, que vocês estão vendo nas imagens aí, vários jogadores convocados nas seleções de Uruguai, Chile, Equador. O Flamengo, então, tem 9 jogadores convocados no total. Eu acho que isso aí jamais aconteceu desse jeito aí, cara. Eu não me recordo, não. 9 jogadores convocados, não me recordo mesmo. É muito jogador convocado. E, cara, isso só vai aumentar. Só vai aumentar. O Flamengo, então, quebrando aí todos os recordes, né? E lembrar que o Cebolinha também já é jogador selecionável. Vocês estão vendo aí que vai retornar o Pedro. Alguém tem dúvida que o Pedro, quando voltar, ele vai ser convocado novamente? O Pedro é monstruoso, cara. Nosso P9 aí, cara, o nosso queixado é brincadeira. Pedro, ele com certeza retorna para voltar à seleção brasileira. Olha só, a gente, inclusive, acima aí do Real Madrid e City, o Flamengo é o clube com mais convocados
para a seleção brasileira. Olha só, a gente tem o Real Madrid e o Manchester City aparecendo com 2 atletas, o Flamengo com 4. Né? Eles têm aí o Vinícius Júnior e o Rodrigo, sendo que o Vinícius Júnior é ex-Flamengo. Né? E a gente tem também o Manchester City, né, com Ederson e Savinho. Então, outras 2 equipes da Inglaterra também tiveram 2 jogadores convocados, o Newcastle, com Bruno Guimarães e Joelinton, e também o Wolverhampton, né, que teve aí o Matheus Cunha e o André. Tá? Mas, cara, o Flamengo bem demais na parada, né? Se a gente contar aí os jogadores, como eu estava falando, jogadores uruguaios, chilenos, Equador, cara, impressionante. E olha, o Flamengo segue com o risco de perder o Wesley. O Felipe Luiz já falou que ele vai escolher aonde vai jogar após aí o Mundial, na próxima janela, no caso. Ele deixou claro que o Wesley vai escolher aonde ele vai querer jogar. E o Bola VIP trouxe que o Arsenal topa pagar por Wesley, né, um valor altíssimo para tirar o jogador do Flamengo após o Super Mundial de Clubes. Tá? Mais um clube aí que está demonstrando interesse na contratação do Wesley França, né, do Flamengo, e o clube inglês já realizou aí o contato nesta semana com o staff do jogador a fim de buscar informações para uma eventual negociação. Vale lembrar que o staff dele é o Sávio, o Marcos Marinho e o Guilherme Siqueira. Estão vendo o Wesley aí nas imagens, né? Os ingleses prometem realizar uma oferta aí em breve pelo jogador, lembrando que o Flamengo não aceita vender e também a janela está fechada, seria mesmo para após o Mundial, né? E olha, a diretoria do Flamengo entende que não há possibilidade de negociar o defensor por menos de 35 milhões de euros, tá? 230,4 milhões de reais na cotação atual. E ele está no ranking de jogadores mais valorizados do futebol mundial. E agora com convocação, então, eu acredito que o Flamengo não venda por menos de 40 milhões de euros, tá? Então, ele valorizou muito, né? A gente sabe que ele quase foi vendido para a Atalanta, né, por 16 milhões, se não me engano, 16 milhões de euros. Eu sei que teve negócio de 12, 16, e o Flamengo quase vendeu e acabou que o negócio não aconteceu em cima do laço, e graças a Deus, né? Porque ele está sendo um diferencial, graças à permanência do Wesley, que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Supercopa. Com certeza, muitas das jogadas principais da equipe foram feitas pelo Wesley. Ele está voando, né? Então, é importante a gente trazer aí que o Wesley hoje é um dos principais jogadores aí do futebol brasileiro, né? Na posição, então, nem se fala, futebol mundial, e com certeza vai valorizar ainda mais. E na linha dessa questão aí dos jogadores selecionáveis, né, do Flamengo e tudo mais, o Boto mandou um recado aos jogadores do Flamengo, eu achei muito interessante. Ele fala também para a imprensa, para a torcida, com relação a contratações. Ele falou o seguinte: isso mostra a força do nosso elenco e também o motivo de não termos que buscar tantos reforços no mercado. Perfeito. O Flamengo não tem que buscar muitos reforços no mercado, porque o Flamengo já tem aí um elenco fortíssimo. Você vê que os jogadores estão machucados, o nível desses jogadores aí que estão machucados, voltando a treinar, né? Vocês estão vendo aí o Cebolinha, vocês vão ver agora o Vinha. Estava sumido, do Flamengo, que vem de recuperação da lesão. se recuperando, é uma recuperação mais lenta do Vinha, né, gente? Mas é importante a gente falar sobre isso. O Vinha que deve voltar para o segundo semestre. Acompanha do jogador. Mas é muito legal a gente ver o Vinha junto com o restante do elenco. O Vinha que inclusive está muito sumido, né? Estava no não aparecia, não aparece muito. O carrinho lá. O carrinho está posicionado, a resenha do carrinho. Cara, muito bom a gente ter o Vinha de volta aí. Aí o Wesley, Muito feliz. Olha só, o pessoal fazendo uma resenha lá do carrinho. Aí o Vinha fazendo um trabalho ali, cara, muito bacana a gente poder já ver o trabalho aí de retorno do Vinha. Olha aí, um trabalho ali já acompanhando, ó. com a bola. Quanto mais contato com a bola tem um atleta, O Matias Vinha aí, ó. quanto mais bola. Estão ótimos.
Importantíssimo, cara, esse trabalho aí de retorno do Matias Vinha, hein? O trabalho de troca de passe, jogadores. E só não foram. E o Vinha, que de todos que tiveram lesões, foi o mais sério, tá? Mais até do que o Pedro. E o Pedro estão combinados, né? Olha só, nesse momento a gente está inclusive vendo o Matias Vinha. Os trabalhos do Vinha são trabalhos ainda iniciais no campo, né? Vai demorar um pouco. Ó, enquanto isso, o José Boto, hein? José Boto chegando aí, ó. Ó, o Vinha também, ó. Ó o Vadão. Vinha já realizou um trote assim ali junto com o Lenian, o terapeuta do Flamengo. Né? Ótimo, o terapeuta do Flamengo. Vocês acompanhando aí, ó. Passagem, craquemento do Flamengo. Aí o Vinha já aqui bem, ó. O Vinha, ó. O Vinha muito bem, ó. Trabalho de corridinha. Ele teve uma lesão seríssima no joelho. Ele tá se recuperando bem, hein, gente. Eu arrisco dizer que vai retornar antes do segundo semestre, hein? A previsão era segundo semestre, agosto e tal. Quem sabe o Vinha possa ser relacionado com o Mundial, hein? Já pensou? Esse trabalho aí de Vai ser espetacular. toda a galera na Aí o Vinha, Foi o baile, né? o Vinha vindo pra cá, vai passar ali por onde o Cebolinha tá fazendo os trabalhos. Vai voltar a correr mais um pouquinho aqui o Vinha, ó. Vai passar pelo Cebola ali, ó. Passou pelo Cebola. O Matias Vinha, correndo já. E o Rossi falou sobre o Felipe Luiz. Eu achei interessante o que ele falou sobre o Felipe. Ele falou: Felipe é doido por querer vencer. E ele tenta transmitir isso para nós. Vai ter jogo que não vamos jogar bem, vamos sofrer, mas é importante não perder. Se você faz tudo para ganhar, não consegue e perde, fica a frustração. Essa frase do Felipe de sempre tentar jogar para vencer, 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 cara, eu também acho isso fantástico. Vai ser difícil para outros times vencerem o Flamengo. A gente se prepara para isso